Ele tinha tudo, menos o que realmente importava. Quando sua esposa sofreu um misterioso acidente, percebeu que estava prestes a perder mais do que imaginava. Um garoto de rua revelou uma verdade aterradora, mudando sua vida para sempre. Agora, ele precisa enfrentar forças poderosas para resgatá-la e expor um segredo que nunca deveria vir à tona. Antes de mergulhar nessa história cheia de mistérios e reviravoltas, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa impactante jornada. O despertador tocou pontualmente às 5h da manhã, como todos os dias nos últimos 15 anos. Ricardo Mendes levantou-se automaticamente, seguindo sua rotina milimetricamente calculada. 15 minutos de exercícios, 20 minutos no banho, 10 minutos para se vestir com um de seus impecáveis ternos italianos. Às 5h45, já estava na cozinha de sua cobertura no Morumbi, bebericando seu café enquanto revisava os números da última aquisição de sua holding. A empregada, Dona Zefa, que trabalhava para a família há décadas, observava-o com um olhar maternal de preocupação. Doutor Ricardo, a Dona Helena perguntou pelo senhor ontem à noite. Ela esperou até tarde. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Helena, sua esposa há 20 anos, era seu oposto em quase tudo. Enquanto ele construía império após império no mundo corporativo, ela dedicava sua vida à arte e ao trabalho voluntário. Nos últimos tempos, mal se viam. Ela deixou algum recado, Zefa? Disse que ia passar o dia no Instituto Novo Amanhecer, aquele onde ela dá aulas de arte para as crianças. Falou que tem uma apresentação especial hoje, à tarde. Ricardo consultou sua agenda digital. 3 reuniões com acionistas, um almoço com um político influente e uma videoconferência com investidores chineses. Impossível. Às 6h15, seu motorista já o aguardava na garagem. Durante o trajeto até o escritório, Ricardo respondeu. Há dezenas de e-mails em seu notebook. São Paulo acordava preguiçosamente, mas o Império Mendes nunca dormia. Sua mais recente aquisição, um complexo hospitalar de luxo, estava gerando algumas dores de cabeça inesperadas. Senhor, chamou Antônio, seu motorista, tem uma manifestação na frente do Hospital São Lucas. Quer que eu desvie? Ricardo ergueu os olhos da tela. Um grupo de pessoas carregava faixas, mas não conseguiu ler o conteúdo. Não, siga em frente. Preciso ver isso de perto. Ao passar pela manifestação, notou que eram funcionários do hospital protestando contra demissões. Em massa, uma mulher em especial chamou sua atenção. Cabelos castanhos ondulados, vestido florido. Por um momento pensou ter reconhecido Helena, mas não podia ser. Sua esposa estaria no instituto com suas aulas de arte. Chegando ao escritório, sua secretária o aguardava com uma pilha de documentos urgentes. Senhor Mendes, o conselho está aguardando na sala de reuniões e sua esposa ligou 3 vezes esta manhã. 3 vezes. Ricardo franziu o senho. Helena raramente o procurava. No trabalho. Sim, senhor, ela disse que é importante. Algo sobre irregularidades que descobriu no... Ricardo! Uma voz grave o interrompeu. Era Carlos Vasconcelos, presidente do conselho. Precisamos de você na reunião agora. Os chineses estão online. Ricardo assentiu, guardando para depois sua preocupação com Helena. Os negócios não podiam esperar. Sua vida sempre foi assim. Decisões rápidas, números precisos, estratégias calculadas. Não havia espaço para distrações. A reunião se estendeu por horas. Quando finalmente terminou, já passava das 2 da tarde. Seu celular mostrava 5 chamadas perdidas de Helena e uma mensagem de texto. Ricardo, preciso falar com você urgentemente. Descobri algo sério no hospital. Por favor, me liga. Antes que pudesse retornar a ligação, sua secretária irrompeu na sala. Senhor Mendes, ligaram do Hospital Santa Cruz. Sua esposa deu entrada na emergência. O mundo de Ricardo parou. Pela primeira vez em anos, os números em sua tela perderam o significado. Em segundos estava no elevador, deixando para trás uma sala cheia de executivos atônitos. No carro, a caminho do hospital, uma sensação estranha o dominava. As últimas palavras de Helena ecoavam em sua mente. Descobri algo sério no hospital.
Que segredo sua esposa havia descoberto e por que agora ela estava internada? Enquanto o carro serpenteava pelo trânsito caótico de São Paulo, Ricardo percebeu que sua vida meticulosamente organizada estava prestes a desmoronar. O homem que sempre teve todas as respostas agora se via diante de perguntas que nunca imaginou precisar fazer. O Hospital Santa Cruz emanava uma atmosfera diferente naquela tarde. Ricardo, sempre tão seguro de si, sentia-se pequeno enquanto atravessava os corredores assépticos. Na recepção, uma enfermeira digitava freneticamente no computador. Helena Mendes. Preciso saber onde ela está. A enfermeira o olhou com uma expressão enigmática. O senhor é parente? Sou o marido dela, Ricardo Mendes. Algo mudou no semblante da funcionária. Ela fez uma ligação rápida e, em minutos, o Dr. Felipe Santos apareceu, um neurologista renomado que Ricardo conhecia das reuniões do conselho. Hospitalar. Sr. Mendes, que bom que chegou. Sua esposa está estável, mas inconsciente. Ela sofreu um trauma na cabeça, aparentemente devido a uma queda. Queda? Que queda? Onde? Foi encontrada nas escadas do Instituto Novo Amanhecer. Uma das professoras a socorreu. Ricardo sentiu o estômago revirar. Helena era conhecida por sua graciosidade, tinha sido bailarina na juventude. Uma queda nas escadas parecia improvável demais. No quarto 507, Helena repousava conectada a monitores. Seu rosto sereno contrastava com a palidez anormal. Ricardo segurou sua mão, notando um papel amassado entre seus dedos. Discretamente guardou-o no bolso. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. O senhor é o dono do Hospital São Lucas, não é? Vi sua foto no jornal. Ricardo assentiu distraidamente, mais preocupado com os batimentos cardíacos de Helena no monitor. Sua esposa esteve lá ontem, continuou a enfermeira. Passou horas conversando com as crianças da ala pediátrica. Aquela informação o pegou de surpresa. No São Lucas? Tem certeza? Absoluta. Ela estava com uma pasta cheia de desenhos das crianças do instituto. Parecia preocupada com algo. Ricardo lembrou-se da manifestação pela manhã. Helena estava mesmo lá, e por que visitaria um hospital que não fazia parte de seu trabalho voluntário? Dr. Felipe retornou com alguns exames. Sr. Mendes, encontramos algo intrigante nas tomografias. Além do trauma, há indícios de uma substância no organismo dela. Estamos realizando mais testes. Que substância? Ainda não sabemos ao certo, mas é algo que não deveria estar ali. Ricardo sentou-se, tentando organizar os pensamentos. As ligações insistentes de Helena pela manhã, a mensagem sobre descobertas no hospital, a visita misteriosa ao São Lucas e agora uma substância inexplicável em seu organismo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Sei o que aconteceu com sua esposa. Encontre-me no Instituto Novo Amanhecer. Venha sozinho. Naquele momento, uma menina de aproximadamente 12 anos passou pelo corredor em uma cadeira de rodas. Seus olhos encontraram os de Ricardo e ela sussurrou algo que gelou sua espinha. Sua esposa sabia demais. Antes que pudesse questionar a garota, uma enfermeira a levou rapidamente. Ricardo tentou segui-las, mas foram engolidas pelo movimento do hospital. Retornando ao quarto, tirou o papel amassado do bolso. Era uma página arrancada de um caderno, com a letra apressada de Helena. Ricardo, se algo acontecer comigo, procure a Júlia no instituto. Ela sabe sobre as crianças. Não confie no... A mensagem terminava abruptamente. Júlia. Ricardo conhecia apenas uma Júlia, a coordenadora do Instituto Novo Amanhecer, que trabalhava com Helena há anos. O empresário que sempre controlou tudo em sua vida agora se via em meio a um quebra-cabeça onde cada peça revelada trazia mais perguntas que respostas. Olhou para Helena, tão vulnerável na cama do hospital, e pela primeira vez em anos sentiu medo. Seu império corporativo, suas conquistas, seu poder, nada disso parecia importante agora. A única coisa que importava era descobrir a verdade. E, para isso, precisaria mergulhar no mundo de Helena,
um universo que sempre considerou distante demais de sua realidade pragmática. Dr. Felipe retornou com mais uma notícia perturbadora. Sr. Mendes, acabamos de receber os resultados preliminares. A substância encontrada no organismo de sua esposa é experimental, algo que não está disponível no mercado. Ricardo olhou pela janela do hospital, observando São Paulo se preparar para o anoitecer. Em algum lugar naquela selva de pedra, alguém sabia o que havia acontecido com Helena, e ele estava determinado a descobrir, mesmo que isso significasse desmantelar tudo o que construiu. O Instituto Novo Amanhecer parecia um oásis de tranquilidade em meio ao caos de São Paulo. Ricardo estacionou seu carro importado em frente ao prédio simples, mas bem cuidado. O contraste entre seu terno impecável e o ambiente despreocupado do local não poderia ser maior. Ao entrar, foi recebido por uma explosão de cores. As paredes estavam cobertas de pinturas e desenhos infantis. Em um canto, um mural exibia fotos de crianças sorridentes ao lado de Helena. O coração de Ricardo apertou ao ver o sorriso radiante de sua esposa, tão diferente da expressão serena e imóvel que vira no hospital. "Posso ajudar?" Uma voz suave o tirou de seus pensamentos. Era uma senhora de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado. "Estou procurando por Júlia." A expressão da senhora mudou sutilmente. "Sou eu, e você deve ser Ricardo, o marido da Helena." Ricardo assentiu, surpreso. "Como?" "Helena falava muito de você," Júlia interrompeu. Seu tom uma mistura de admiração e algo que Ricardo não conseguiu decifrar. Tristeza, talvez? "Venha comigo. Temos muito o que conversar." Ela o guiou até uma pequena sala nos fundos do instituto. As paredes eram um mosaico de desenhos infantis, fotos de eventos e recortes de jornais. Um em particular chamou a atenção de Ricardo. Uma manchete sobre o fechamento de uma ala pediátrica no Hospital São Lucas. Júlia notou seu interesse. "Foi aí que tudo começou," ela disse, sentando-se atrás de uma mesa abarrotada de papéis. Helena estava dando aulas de arte para as crianças internadas quando notou algo estranho. "Estranho como?" Ricardo perguntou, sentindo-se cada vez mais fora de sua zona de conforto. Crianças desaparecendo misteriosamente, transferências repentinas para outros hospitais, tratamentos experimentais sem o consentimento dos pais. Júlia fez uma pausa, estudando a reação de Ricardo. Sua esposa começou a investigar. Ela tinha um dom para fazer as crianças se abrirem, sabe? Elas confiavam nela. Ricardo sentiu um nó na garganta. Quantas vezes Helena tentou compartilhar suas preocupações com ele, apenas para ser dispensada? Com um "agora não, querida, estou ocupado." "O que exatamente Helena descobriu?" ele perguntou, sua voz mais rouca do que gostaria. Júlia suspirou profundamente. Um esquema envolvendo testes de medicamentos não aprovados em crianças vulneráveis. Órfãos, principalmente. Crianças que ninguém reclamaria se algo desse errado. Ricardo sentiu o sangue gelar. Seu hospital, sua aquisição mais recente, estava envolvido nisso? Mas por que atacariam Helena? Ela tinha provas? Ela estava perto de consegui-las, Júlia respondeu, abrindo uma gaveta e retirando um pendrive. Isto contém tudo o que Helena descobriu até agora. Nomes, datas, registros de transferências suspeitas. Quando Ricardo estendeu a mão para pegar o pendrive, Júlia hesitou. "Ricardo, você precisa entender. Isso vai muito além do Hospital São Lucas. Há pessoas poderosas envolvidas. Políticos, empresários." "Eu sou poderoso," Ricardo interrompeu, sua determinação crescendo, "e usarei cada centavo que tenho para descobrir a verdade e proteger Helena." Nesse momento, ouviram um barulho vindo do corredor. Júlia empalideceu. "Rápido, pegue isso e vá embora. Use a saída dos fundos. Não, confie em ninguém." Ricardo mal teve tempo de guardar o pendrive no bolso antes de Júlia empurrá-lo para fora da sala. Enquanto se dirigia apressadamente para a saída, ouviu vozes alteradas vindo da direção de onde tinha vindo. Já no estacionamento, notou 2 homens de terno observando seu carro.
Instintivamente, virou-se e caminhou na direção oposta, misturando-se aos pedestres na calçada. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdade está mais perto do que você imagina. Procure pelo Dr. Oliveira no Hospital Central. Ele sabe sobre o Projeto Fênix. Ricardo olhou para trás. Os homens de terno agora conversavam com Júlia na entrada do instituto. Ela parecia agitada. Naquele momento, Ricardo Mendes, o empresário implacável, o homem que construiu um império baseado em números e estratégias frias, tomou uma decisão. Ele mergulharia de cabeça nesse mistério, não importando onde isso o levasse. Chamou um táxi e deu o endereço do Hospital Central. Enquanto o veículo serpenteava pelas ruas congestionadas de São Paulo, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas um dia. De repente, os contratos milionários e as fusões corporativas pareciam insignificantes diante do que estava em jogo. O táxi parou em frente ao Hospital Central. Ricardo pagou a corrida e, antes de sair, olhou para o pendrive em sua mão. Ali estava a chave para desvendar o mistério que colocou a vida de Helena em perigo, e talvez a chave para redescobrir o homem que ele um dia foi, antes que o mundo dos negócios o engolisse. Com passos determinados, ele entrou no hospital, pronto para confrontar o Dr. Oliveira e as revelações que o aguardavam sobre o enigmático Projeto Fênix. O Hospital Central era um formigueiro humano. Médicos apressados, enfermeiras atarefadas e pacientes ansiosos se movimentavam pelos corredores em um balé caótico. Ricardo, acostumado a navegar os mares turbulentos do mundo corporativo, sentia-se estranhamente deslocado neste ambiente. Aproximou-se do balcão de informações, onde uma recepcionista de aparência cansada atendia ao telefone. "Por favor, preciso falar com o Dr. Oliveira", disse ele assim que ela desligou. A mulher o olhou com desconfiança. "O Dr. Oliveira não está atendendo hoje. Posso agendar uma consulta para a próxima semana?" Ricardo hesitou. Não podia esperar tanto. Tempo! É uma emergência, questão de vida ou morte. Algo em seu tom deve ter convencido a recepcionista. Ela suspirou, olhou para os lados e falou em voz baixa. "Quinto andar, ala oeste. Mas não diga que fui eu quem informou." Agradecendo rapidamente, Ricardo dirigiu-se aos elevadores. Enquanto subia, seu celular vibrou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. "Cuidado, os olhos da Fênix estão em toda parte." As portas se abriram no quinto andar, revelando um corredor silencioso e mal iluminado. Ricardo caminhou cautelosamente, seus passos ecoando nas paredes. Ao virar uma esquina, quase colidiu com um homem de jaleco. "Desculpe, eu..." "Ricardo Mendes?" O homem o interrompeu, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. "Sou o Dr. Oliveira. Estava esperando por você." Antes que Ricardo pudesse responder, o médico o puxou para dentro de uma sala vazia. "Não temos muito tempo. O que Helena lhe contou?" "Na verdade, não. Muito", Ricardo admitiu. "Ela está indisponível no momento, mas mencionou algo chamado Projeto Fênix." Dr. Oliveira empalideceu. "Meu Deus, ela descobriu." Ele começou a andar de um lado para o outro, claramente agitado. "Sr. Mendes, o que estou prestes a lhe contar pode colocar nossas vidas em risco. Tem certeza de que quer saber?" Ricardo assentiu firmemente. "Minha esposa está em coma por causa disso. Preciso saber a verdade." O médico respirou fundo. O Projeto Fênix começou como uma iniciativa para desenvolver tratamentos revolucionários para doenças raras em crianças. No papel, era nobre. Na prática, ele fez uma pausa, olhando nervosamente para a porta. Transformou-se em algo monstruoso. Crianças vulneráveis sendo usadas como cobaias para testes de drogas experimentais. Falsificação de resultados. Suborno de autoridades. Ricardo sentiu o estômago revirar. "E o Hospital São Lucas está envolvido nisso?" "Não apenas o São Lucas", Dr. Oliveira respondeu, baixando ainda mais a voz. "É uma rede que se estende por vários hospitais, incluindo alguns dos mais prestigiados do país. Políticos de alto escalão, empresários influentes, todos têm uma fatia do bolo." De repente,
As peças começaram a se encaixar na mente de Ricardo. As aquisições hospitalares apressadas, os lucros inexplicavelmente altos, as reuniões secretas com políticos, tudo fazia um terrível sentido agora. Doutor, preciso de provas concretas, algo que possa expor tudo isso. Dr. Oliveira hesitou, por um momento, então se dirigiu a um armário no canto da sala, retirou uma pasta grossa e a entregou a Ricardo. Aqui está tudo o que consegui reunir nos últimos meses. Registros de pacientes, transações financeiras suspeitas, e-mails comprometedores. Mas cuidado, Sr. Mendes, pessoas já morreram por muito menos. Ricardo folheou rapidamente os documentos, seu coração acelerando a cada página. Nomes de colegas, parceiros de negócios, até mesmo amigos próximos apareciam implicados no esquema. Subitamente, ouviram passos se aproximando no corredor. Dr. Oliveira empalideceu. Rápido, esconda-se! Ricardo mal teve tempo de se esconder atrás de um biombo quando a porta se abriu. Uma voz grave e familiar encheu a sala. Dr. Oliveira, precisamos conversar sobre certos vazamentos de informação. O sangue de Ricardo gelou. Conhecia aquela voz. Era Carlos Vasconcelos, presidente do conselho de sua própria empresa. Escondido, Ricardo ouviu a conversa tensa entre os dois homens. Ameaças veladas, menções a acidentes que poderiam acontecer. Quando Carlos finalmente saiu, Dr. Oliveira parecia anos mais velho. Sr. Mendes, ele sussurrou, você precisa sair daqui, agora. Ricardo concordou, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. Enquanto se dirigia rapidamente para a saída, uma enfermeira o abordou. Sr. Mendes, temos uma ligação urgente para você da UTI. É sobre sua esposa. O mundo de Ricardo pareceu congelar. Com o coração na garganta, ele pegou o telefone temendo o que poderia ouvir do outro lado da linha. O coração de Ricardo batia freneticamente enquanto segurava o telefone. Do outro lado da linha, a voz calma de uma enfermeira ecoava. Sr. Mendes, sua esposa acordou. Um turbilhão de emoções invadiu Ricardo. Alívio, esperança, ansiedade, tudo se misturava em seu peito. Como ela está? Posso falar com ela? Ela está estável, mas um pouco desorientada, respondeu a enfermeira. Os médicos estão fazendo alguns exames agora. Seria melhor se o senhor viesse para cá assim que possível. Ricardo agradeceu e desligou, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Helena estava acordada, mas por quanto tempo estaria segura? Com as revelações do Dr. Oliveira ainda frescas em sua memória, ele sabia que não podia perder tempo. Saiu apressadamente do hospital central, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. A pasta com os documentos do Dr. Oliveira pesava, em suas mãos como se fosse feita de chumbo. Cada folha ali dentro era uma bomba relógio pronta para explodir e desmantelar o império que ele ajudou a construir. No táxi a caminho do Hospital Santa Cruz, Ricardo finalmente teve um momento para respirar e refletir. Como ele, um homem tão meticuloso e controlador, não percebeu o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A culpa o corroía. Enquanto ele se preocupava com lucros e aquisições, sua própria empresa estava envolvida em algo tão sinistro. Chegando ao hospital, Ricardo foi direto para o quarto de Helena. Parou na porta, respirou fundo e entrou. Helena estava sentada na cama, pálida, mas alerta. Seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Ricardo, ela sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Ele correu para abraçá-la. Lágrimas que não sabia que estava segurando finalmente caindo. Helena, meu amor, eu sinto muito. Eu deveria ter te ouvido antes. Helena segurou as mãos dele, seu olhar intenso. Ricardo, não temos muito tempo. Eles vão tentar de novo. Quem? O que exatamente aconteceu com você? Ela olhou nervosamente para a porta antes de continuar. Eu descobri algo terrível no Hospital São Lucas. Crianças desaparecendo, registros médicos falsificados. Quando comecei a fazer perguntas, recebi ameaças. E então, ela hesitou, tremendo levemente. Alguém me empurrou naquelas escadas. Não foi um acidente.
Ricardo sentiu uma onda de raiva e medo. Helena, eu sei sobre o projeto Fênix. O Dr. Oliveira me contou tudo. Os olhos de Helena se arregalaram. Oliveira, ele é confiável. Acredito que sim. Ele me deu documentos, provas do que está acontecendo. Nesse momento, ouviram passos se aproximando do quarto. Helena apertou a mão de Ricardo com urgência. Escute, há mais do que apenas testes em crianças. Eles estão usando o projeto como fachada para algo ainda maior. Algo relacionado a uma droga chamada Cronos. Eu não sei exatamente o que é, mas a porta se abriu, interrompendo-a. Era o Dr. Felipe Santos, o mesmo neurologista que Ricardo havia encontrado antes. Mas agora, vendo-o sob uma nova luz, Ricardo notou algo diferente em seu olhar. Algo frio, calculista. Senhor e senhora Mendes, que bom ver vocês reunidos, disse o médico, seu tom artificialmente cordial. Precisamos fazer mais alguns exames em... Helena, se puder nos dar licença, senhor Mendes. Ricardo hesitou olhando para Helena. Ela assentiu sutilmente, seus olhos transmitindo uma mensagem clara. Vá, descubra mais. Relutante, Ricardo saiu do quarto, mas não foi para longe. Escondeu-se em um corredor próximo, observando. Minutos depois, viu o Dr. Felipe sair apressadamente, falando ao telefone em voz baixa. Sim, ela acordou. Não acredito que se lembre de tudo, mas precisamos agir rápido. O marido está envolvido agora. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A situação era ainda mais grave do que imaginava. Voltou ao quarto de Helena, encontrando-a, agitada. Ricardo, você precisa investigar essa droga, Cronos. É a chave de tudo. Mas seja cuidadoso, não confie em ninguém no hospital. Ele assentiu, beijando-a suavemente. Vou descobrir a verdade, Helena, e vou te tirar daqui o mais rápido possível. Saindo do quarto, Ricardo sabia que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo neste perigoso labirinto de segredos e mentiras. A menção da misteriosa droga Cronos abria uma nova e intrigante avenida de investigação. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, sua mente trabalhava furiosamente. Quem poderia ajudá-lo a desvendar esse mistério sem colocá-lo em mais perigo? E como ele poderia proteger Helena enquanto buscava a verdade? O celular de Ricardo vibrou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. A resposta que procura está no subsolo. Siga o símbolo da Fênix. Com o coração acelerado, Ricardo se dirigiu ao elevador. À medida que as portas se fechavam, ele sabia que estava prestes a descer não apenas para o subsolo do hospital, mas para as profundezas de uma conspiração que ameaçava engolir tudo e todos ao seu redor. O elevador descia lentamente, cada andar passando como se fosse uma eternidade. Ricardo sentia o peso da pasta com os documentos do Dr. Oliveira em suas mãos, uma âncora que o ligava à realidade enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Quando as portas se abriram no subsolo, ele foi recebido por um corredor mal iluminado e silencioso. O ar estava carregado, uma mistura de produtos de limpeza e algo mais, algo que não conseguia identificar. Ricardo avançou cautelosamente, seus olhos vasculhando cada centímetro em busca do símbolo da Fênix mencionado na mensagem misteriosa. Após alguns minutos de busca, ele finalmente o viu. Um pequeno desenho estilizado de uma fênix quase imperceptível, gravado em uma porta no final do corredor. Respirando fundo, Ricardo girou a maçaneta. A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho tênue de vários monitores. No centro, uma figura solitária estava sentada de costas para a entrada. Quando a porta se fechou, a cadeira girou lentamente. Bem-vindo. Senhor Mendes, estava me perguntando quanto tempo levaria para você chegar aqui. Ricardo ficou paralisado. A voz era familiar, mas não conseguia acreditar no que via. Sentada diante dele estava Júlia, a coordenadora do Instituto Novo Amanhecer. Júlia? Mas como? Por quê? Ela sorriu, um sorriso triste e cansado. As coisas nem sempre são o que parecem, Sr. Mendes. Assim como seu império corporativo,
Escondia segredos sombrios, o instituto também tinha os seus. Ricardo se aproximou cauteloso. Você está por trás de tudo isso? O projeto Fênix, os experimentos com crianças? Júlia balançou a cabeça. Não, não estou por trás disso. Estou tentando detê-lo. Assim como Helena. Ela se levantou e caminhou até um dos monitores, digitando rapidamente. Imagens começaram a aparecer. Crianças em leitos de hospital, gráficos complexos, fórmulas químicas. O projeto Fênix começou com boas intenções, explicou Júlia. Pesquisas inovadoras para curar doenças raras em crianças. Mas então alguém descobriu algo inesperado, um composto que não apenas curava, mas alterava, aprimorava. Ricardo franziu a testa. Aprimorava como? Aumento de capacidade cognitiva, força física melhorada, até mesmo um possível aumento da longevidade. Eles chamaram de Cronos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Ricardo. E deixe-me adivinhar, alguém viu o potencial lucrativo nisso. Júlia assentiu gravemente. Exato. De repente não era mais sobre curar crianças doentes, era sobre criar super-humanos. Imagine o valor de mercado de uma droga assim. Ricardo sentiu um calafrio. Mas e as crianças? As que desapareceram? Cobaias, Júlia respondeu, sua voz carregada de pesar. Órfãos, crianças de rua, pacientes terminais cujos pais estavam desesperados por um milagre, todos usados em nome do progresso. Ricardo se apoiou em uma mesa próxima, sentindo o peso de cada revelação. E Helena descobriu tudo isso. Sim, confirmou Júlia. Ela começou a notar padrões estranhos nas crianças que visitava, comportamentos incomuns, habilidades repentinas. Quando começou a fazer perguntas, tentaram silenciá-la, completou Ricardo, a raiva borbulhando em seu peito. Júlia se aproximou colocando uma mão em seu ombro. Sr. Mendes, sei que tudo isso é um choque, mas precisamos da sua ajuda. Helena confiava em você, e agora, mais do que nunca, precisamos de alguém com seus recursos e conexões. Ricardo olhou para os monitores, para as imagens de crianças inocentes sendo usadas como cobaias. Pensou em Helena, em como ela sempre viu o melhor nas pessoas, como sempre lutou pelos mais vulneráveis. E então pensou em si mesmo, em como havia se tornado tão obcecado com lucros e poder que se tornou cego para o que realmente importava. O que preciso fazer? Perguntou, sua voz firme e determinada. Júlia sorriu, um lampejo de esperança em seus olhos. Primeiro, precisamos garantir a segurança de Helena. Depois vamos expor tudo isso. Mas não será fácil. Estamos lidando com pessoas poderosas, dispostas a tudo para manter seus segredos. Naquele momento, um alarme soou nos monitores. Júlia correu para verificar. Oh não, ela murmurou. Eles estão movendo Helena. Estão tentando transferi-la para outra instalação. O coração de Ricardo disparou. Temos que impedi-los. Júlia assentiu, digitando furiosamente no teclado. Vou tentar bloquear o sistema, ganhar algum tempo. Mas você precisa ir até lá, agora. Ricardo não precisou ouvir duas vezes. Correu para a porta, a adrenalina pulsando em suas veias. Enquanto subia as escadas de emergência, duas por duas, ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Não era mais sobre negócios ou lucros. Era sobre fazer a coisa certa, sobre salvar vidas inocentes e, acima de tudo, sobre salvar a mulher que amava. O tempo estava se esgotando e Ricardo sabia que cada segundo contava. À medida que se aproximava do andar de Helena, ele se preparava para enfrentar quem quer que estivesse por trás dessa trama sinistra. O empresário calculista havia ficado para trás. Em seu lugar, surgia um homem determinado a desvendar a verdade, custe o que custasse. Ricardo irrompeu no corredor do quarto de Helena, ofegante e determinado. O som de vozes alteradas e o rangido de rodas metálicas ecoavam pelo ar, aumentando sua urgência. Virando a esquina, ele se deparou com uma cena que gelou seu sangue. Dois homens corpulentos, vestidos como enfermeiros, empurravam uma maca onde Helena estava deitada, aparentemente inconsciente.
O Dr. Felipe Santos caminhava ao lado, consultando uma prancheta e dando ordens em voz baixa. "Parem!" gritou Ricardo, correndo em direção a eles. "O que pensam que estão fazendo?" Dr. Felipe se virou, sua expressão uma mistura de surpresa e irritação. "Senhor Mendes, sua esposa precisa ser transferida para uma unidade especializada. É para o bem dela." Ricardo se posicionou na frente da maca, bloqueando o caminho. "Não vou deixar que a levem a lugar nenhum." Os falsos enfermeiros trocaram olhares, suas mãos se movendo lentamente em direção aos bolsos. Ricardo percebeu o perigo iminente, mas se manteve firme. "Pense bem no que está fazendo, Mendes", disse Dr. Felipe, sua voz agora carregada de ameaça. "Você não faz ideia do que está em jogo aqui." "Sei exatamente o que está em jogo", rebateu Ricardo. "Sei sobre o Projeto Fênix, sobre o Cronos, sei o que vocês têm feito com aquelas crianças inocentes." A menção ao Cronos fez Dr. Felipe empalidecer. Ele fez um gesto sutil para os enfermeiros que começaram a se aproximar de Ricardo. Nesse momento, como se respondesse a um chamado silencioso, Helena abriu os olhos. "Ricardo", ela murmurou, sua voz fraca, mas audível. A distração foi o suficiente. Um dos enfermeiros avançou, tentando agarrar Ricardo, mais anos de prática de judô, um hobby que ele havia negligenciado nos últimos tempos, vieram à tona. Com um movimento fluido, Ricardo desviou do ataque e derrubou o homem. O outro enfermeiro sacou algo de seu bolso, uma seringa. Ricardo reconheceu o perigo imediato. Esquivando-se, ele conseguiu desarmar o agressor, mas no processo, a seringa caiu e se quebrou no chão. Dr. Felipe, vendo a situação fugir de controle, tentou fugir, mas Ricardo foi mais rápido, agarrando-o pelo jaleco. "Acabou, Felipe. Temos todas as provas. O Projeto Fênix, os experimentos ilegais, tudo." O médico acuado começou a balbuciar. "Você não entende, Mendes. Isso é maior do que todos nós. O Cronos é o futuro da humanidade." Nesse instante, o corredor foi inundado por seguranças do hospital e, para surpresa de Ricardo, policiais. À frente deles, Júlia apareceu acompanhada por um homem de terno que Ricardo reconheceu como um promotor público renomado. "Está tudo bem, Sr. Mendes", disse Júlia, aproximando-se. "Conseguimos acionar as autoridades a tempo. Eles já estão cientes de tudo." Enquanto os policiais algemavam Dr. Felipe e os falsos enfermeiros, Ricardo correu para o lado de Helena. Ela estava acordada, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e determinação. "Você conseguiu", ela sussurrou, segurando a mão dele. Ricardo beijou sua testa suavemente. "Nós conseguimos. Juntos." O promotor se aproximou do casal. "Senhor e senhora Mendes, precisaremos do depoimento de vocês. O que temos aqui é possivelmente o maior escândalo médico e corporativo da história do país." Nos dias que se seguiram, a operação para desmantelar o Projeto Fênix ganhou proporções gigantescas. Hospitais foram investigados, executivos foram presos e políticos caíram em desgraça. O império que Ricardo havia construído sofreu um abalo, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo, lutando por algo maior que lucros e poder. Helena, recuperando-se no hospital agora sob proteção policial, trabalhou incansavelmente com as autoridades, fornecendo detalhes cruciais sobre o que havia descoberto. Sua coragem e determinação inspiraram uma onda de denúncias de outros funcionários de hospitais envolvidos. Enquanto isso, Júlia coordenava esforços para localizar e ajudar as crianças que haviam sido vítimas dos experimentos. Era um trabalho árduo e emocionalmente desgastante, mas necessário. Uma semana após o incidente no hospital, Ricardo estava sentado ao lado da cama de Helena, ambos assistindo a uma reportagem na televisão sobre o desmantelamento do projeto Fênix. "Sabe", disse Helena apertando a mão de Ricardo, "quando comecei a investigar isso tudo, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Tinha medo de te envolver, de colocar você em perigo." Ricardo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "E eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Você abriu meus olhos, Helena, para o que realmente importa." Ela
Retribuiu o sorriso, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O que faremos agora? Ricardo olhou pela janela, observando o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade parecia diferente agora, cheia de possibilidades e desafios. Agora, ele respondeu, começamos de novo. Usamos o que temos, nossos recursos, nossas conexões para fazer a diferença, para ajudar aqueles que realmente precisam. Helena assentiu, sua expressão se iluminando com uma ideia. O Instituto... Poderíamos expandi-lo, transformá-lo em algo maior. Um lugar não apenas para a arte, mas para a cura, para pesquisas éticas, para dar uma segunda chance àquelas crianças. Ricardo sentiu uma onda de emoção o invadir. Este era o começo de algo novo, algo significativo. Ele sabia que o caminho pela frente seria difícil, que haveria obstáculos e desafios, mas com Helena ao seu lado, ele se sentia preparado para enfrentar qualquer coisa. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Ricardo e Helena permaneceram de mãos dadas, seus corações cheios de esperança para o futuro. A jornada que os aguardava seria longa, mas juntos eles estavam prontos para reescrever não apenas suas próprias histórias, mas as histórias de incontáveis vidas que tocariam ao longo do caminho. Os meses que se seguiram ao desmantelamento do Projeto Fênix foram um turbilhão de atividades para Ricardo e Helena. À medida que as investigações se aprofundavam, revelando camadas e mais camadas de corrupção e conluio, o casal se viu no centro de uma tempestade midiática e legal. Ricardo, outrora o titã dos negócios implacável, agora se encontrava em um papel completamente novo, o de whistleblower e reformador. Ele abriu mão voluntariamente de grande parte de sua fortuna para estabelecer um fundo de compensação para as vítimas do Projeto Fênix. As manhãs que antes eram dedicadas a reuniões de conselho, agora eram preenchidas com depoimentos à polícia e entrevistas com promotores. Helena, por sua vez, canalizou sua energia para a expansão do Instituto Novo Amanhecer. Com a ajuda de Júlia e uma equipe crescente de profissionais dedicados, o Instituto estava se transformando em um centro de excelência para o tratamento e reabilitação de crianças afetadas por experimentos médicos antiéticos. Numa tarde ensolarada de primavera, Ricardo e Helena estavam no terraço do Instituto, observando as crianças brincando no jardim recém-construído. Você já imaginou que estaríamos aqui há um ano atrás? Se perguntou Helena, apoiando a cabeça no ombro de Ricardo. Ele sorriu, balançando a cabeça. Nem nos meus sonhos mais loucos, mas agora não consigo me imaginar em nenhum outro lugar. O som de passos interrompeu o momento. Era Júlia, carregando uma pasta cheia de documentos. Desculpem interromper, ela disse, mas temos novidades sobre o caso da Maria. Maria era uma das crianças mais afetadas pelo Cronos. Aos 10 anos, ela demonstrava habilidades cognitivas de um adulto, mas sofria com efeitos colaterais severos, incluindo dores crônicas e insônia. Os novos tratamentos estão funcionando, continuou Júlia, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Pela primeira vez em meses, ela dormiu uma noite inteira sem dor. Helena deixou escapar um suspiro de alívio, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Cada pequena vitória como essa tornava toda a luta válida. E quanto aos outros? Perguntou Ricardo. Algum progresso com as autoridades internacionais? Júlia assentiu. Sim, finalmente. A Interpol está colaborando conosco para rastrear algumas das crianças que foram levadas para fora do país. É um processo lento, mas estamos avançando. Enquanto discutiam os próximos passos, o celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de seu advogado. O julgamento de Carlos Vasconcelos, ex-presidente do Conselho e um dos principais arquitetos do Projeto Fênix, havia sido marcado para o mês seguinte. Parece que finalmente teremos um fechamento, disse Ricardo, mostrando a mensagem para Helena. Ela apertou sua mão. Vai ser difícil confrontá-lo novamente. Eu sei, respondeu Ricardo. Mas é necessário, por todas essas crianças, por nós, por tudo que passamos. À medida que o sol começava a se pôr,
Pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, os três permaneceram no terraço, discutindo planos e sonhos para o futuro. O Instituto Novo Amanhecer não era apenas um lugar de cura, mas um símbolo de esperança e redenção. Ricardo pensou em como sua vida havia mudado. O homem que um dia se preocupava apenas com lucros e aquisições, agora encontrava uma satisfação profunda em cada sorriso recuperado, em cada pequeno progresso das crianças sob seus cuidados. Helena, percebendo sua contemplação, perguntou: "No que está pensando?" "Em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa", respondeu ele, puxando-a para perto. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, o Instituto Novo Amanhecer permanecia acordado, um farol de esperança brilhando na escuridão. Ricardo e Helena sabiam que o caminho pela frente ainda seria longo e desafiador, mas juntos, com a força de seu amor e a determinação de fazer a diferença, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. A história deles, que começou com segredos e traições, agora se transformava em um testemunho do poder da verdade e da compaixão. E enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, Ricardo e Helena selaram seu compromisso renovado um com o outro e com a missão que haviam abraçado, com um beijo cheio de promessas para o futuro. O dia do julgamento de Carlos Vasconcelos amanheceu nublado, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. Ricardo ajustou a gravata diante do espelho, seus olhos encontrando os de Helena no reflexo. "Está pronto?" Ela perguntou suavemente, colocando a mão em seu ombro. Ricardo assentiu, embora seu estômago estivesse em nós. "Tão pronto quanto posso estar." O tribunal estava lotado quando eles chegaram. Jornalistas se acotovelavam na entrada, ávidos, por uma declaração do casal que havia desmantelado um dos maiores escândalos médicos do país. Ricardo e Helena passaram por eles em silêncio, de mãos dadas, focados na tarefa à frente. Dentro da sala de audiências, o ar estava carregado de expectativa. Ricardo varreu o ambiente com os olhos, notando rostos familiares. Executivos que um dia ele chamou de amigos, políticos com quem já havia jantado, médicos que ele costumava admirar. Todos ali, alguns como réus, outros como testemunhas. Mas todos parte de uma teia de mentiras que ele ajudou, mesmo que inconscientemente, a tecer. E então ele o viu. Carlos Vasconcelos, sentado ao lado de seus advogados, parecia ter envelhecido décadas desde a última vez que se encontraram. Seus olhos, antes cheios de confiança e ambição, agora estavam opacos, carregados do peso de seus crimes. O juiz entrou e todos se levantaram. Quando o julgamento começou, Ricardo sentiu como se estivesse vivendo um sonho estranho e distante. Ouviu testemunho após testemunho, cada um revelando mais detalhes sobre a extensão do Projeto Fênix e o envolvimento de Vasconcelos. Então, chegou sua vez. Ricardo caminhou até o banco das testemunhas, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. Enquanto prestava juramento, seus olhos encontraram os de Helena na plateia. Ela sorriu encorajadoramente, e ele sentiu uma onda de força o invadir. "Senhor Mendes", começou o promotor, "pode nos contar como descobriu sobre o Projeto Fênix?" Ricardo respirou fundo e começou a falar. Contou sobre a investigação de Helena, sobre as crianças desaparecidas, sobre a droga Cronos. Falou sobre sua própria cegueira, sobre como estava tão focado em expandir seu império que ignorou os sinais de que algo estava errado. "Eu deveria ter percebido", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Estava bem na minha frente, mas eu escolhi não ver." O advogado de defesa de Vasconcelos se levantou para o contra-interrogatório. "Sr. Mendes, não é verdade que você se beneficiou financeiramente das operações do Hospital São Lucas por anos?" Ricardo sentiu uma pontada de culpa, mas respondeu com firmeza. "Sim, é verdade. E é algo com o qual terei que viver pelo resto da minha vida. Mas quando descobri a verdade, escolhi fazer a coisa certa." O julgamento se estendeu por semanas. Cada dia trazia novas revelações, novos horrores sobre o que havia sido feito em nome do lucro e do progresso.
Ricardo e Helena estavam presentes em cada sessão, determinados a ver a justiça ser feita. Finalmente, chegou o dia do veredito. O tribunal estava em completo silêncio quando o juiz começou a ler a sentença. Carlos Vasconcelos, este tribunal, o considera culpado de todas as acusações. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ricardo sentiu Helena apertar sua mão, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de ambos. Era o fim de um capítulo sombrio, mas também o começo de algo novo. Ao saírem do tribunal, foram recebidos por uma multidão de repórteres e câmeras. Ricardo olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Era hora de falar. Hoje a justiça foi feita, começou ele, sua voz firme. Mas nossa luta não termina aqui. Há crianças que ainda precisam de ajuda, famílias que precisam de apoio. O Instituto Novo Amanhecer continuará seu trabalho e convidamos todos vocês a se juntarem a nós nessa missão. Enquanto as câmeras piscavam e as perguntas eram lançadas, Ricardo sentiu uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. O caminho à frente ainda era longo, mas pela primeira vez, ele se sentia verdadeiramente no rumo certo. Naquela noite de volta ao instituto, Ricardo e Helena caminharam pelos corredores silenciosos. Pararam diante de um mural coberto de desenhos e fotos das crianças que estavam ajudando. Sabe, disse Helena olhando para as imagens, às vezes me pergunto se tudo isso valeu a pena. Todo o sofrimento, todo o medo. Ricardo a abraçou, por trás, descansando o queixo em seu ombro. Olhe para esses rostos, Helena. Para essas crianças valeu cada segundo, e para mim, você me salvou, de mim mesmo, da pessoa que eu estava me tornando. Eles ficaram ali, abraçados, contemplando o futuro que haviam escolhido. Um futuro de cura, de redenção, de esperança. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, no Instituto Novo Amanhecer, uma nova história estava apenas começando. Verão chegou a São Paulo com uma intensidade inesperada, trazendo consigo não apenas o calor, mas uma onda de mudanças para o Instituto Novo Amanhecer. 6 meses haviam se passado desde o julgamento de Carlos Vasconcelos, e o mundo parecia girar em um ritmo diferente para Ricardo e Helena. Naquela manhã ensolarada de janeiro, o casal caminhava pelos corredores do Instituto, agora quase irreconhecível após as expansões e reformas. As paredes, antes brancas e estéreis, agora explodiam em cores vibrantes com murais pintados pelas próprias crianças em recuperação. Doutor Mendes, Senhora Helena. Uma voz animada os chamou. Era Maria, a menina que tanto havia sofrido com os efeitos do Cronos. Agora, com 11 anos, ela corria em direção a eles, seus olhos brilhando de excitação. Venham ver, o jardim terapêutico está florescendo. Ricardo e Helena trocaram sorrisos antes de seguir a menina até o terraço, onde um exuberante jardim se estendia. Canteiros de ervas medicinais se misturavam a flores coloridas, e no centro, uma pequena horta comunitária começava a dar seus primeiros frutos. Olhem, exclamou Maria, apontando para um pé de tomate carregado. Eu plantei esse aqui, e aquelas alfaces ali a Júlia me ensinou como cuidar delas. Helena se abaixou, abraçando a menina. Está lindo, Maria, você tem um verdadeiro dom. Ricardo observava a cena, sentindo uma emoção que ainda o pegava de surpresa às vezes. Ver o progresso de Maria, de uma criança atormentada por dores constantes a essa jovem vibrante e cheia de vida, era um lembrete poderoso do porquê eles haviam embarcado nessa jornada. Senhor Ricardo, chamou Maria, sua expressão subitamente séria. Posso te fazer uma pergunta? Claro, querida, o que foi? Por que as pessoas fazem coisas ruins com as crianças, como aqueles médicos fizeram com a gente? O questionamento pegou Ricardo de surpresa. Ele trocou um olhar com Helena antes de se ajoelhar ao lado de Maria. Sabe, Maria, às vezes as pessoas se perdem. Elas ficam tão focadas em uma ideia, em alcançar um objetivo, que se esquecem do que realmente importa. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas o importante é que, quando percebemos que estamos no caminho errado, temos a chance de mudar, de fazer o certo. Maria assentiu pensativa. Como você e a dona Helena fizeram?
Helena sorriu juntando-se a eles. Exatamente, e é por isso que estamos aqui agora, para ajudar vocês e garantir que nada parecido aconteça novamente. Naquele momento, Júlia apareceu no terraço carregando uma pilha de papéis. Ah, que bom que encontrei vocês. Temos novidades empolgantes. O grupo se reuniu em uma mesa próxima, enquanto Júlia espalhava os documentos. A Organização Mundial da Saúde entrou em contato. Eles querem usar o Instituto Novo Amanhecer como modelo para um programa global de reabilitação de vítimas de experimentos médicos antiéticos. Ricardo e Helena trocaram olhares de surpresa e emoção. Isso é incrível, disse Ricardo, folheando os papéis. Significa que podemos ajudar muito mais pessoas em escala internacional. Exatamente, continuou Júlia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Eles estão propondo parcerias com instituições de pesquisa éticas em todo o mundo. Imaginem quantas vidas podemos impactar. Enquanto discutiam os detalhes da proposta, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre a jornada que os trouxe até ali. De um empresário obcecado por lucros a um homem dedicado a reparar os danos causados por sua antiga cegueira. A transformação parecia quase impossível de acreditar. O que você acha? Perguntou Helena, notando seu silêncio contemplativo. Ricardo sorriu, olhando ao redor. Para Maria, que agora regava cuidadosamente suas plantas. Para Júlia, cujo compromisso incansável havia sido fundamental para o sucesso do Instituto. E para Helena, sua parceira em todos os sentidos, cuja coragem e compaixão haviam mudado não apenas sua vida, mas a de tantos outros. Acho que estamos apenas começando, respondeu ele, sentindo uma onda de determinação renovada. Temos a chance de fazer algo verdadeiramente significativo, de mudar vidas em uma escala que nunca imaginamos. Helena assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Juntos? Sempre juntos, confirmou Ricardo segurando sua mão. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando uma luz dourada sobre o jardim terapêutico, Ricardo e Helena permaneceram no terraço, observando as crianças brincando e cuidando das plantas. O som de risadas e conversas animadas preenchia o ar, um testemunho vivo do poder da cura e da esperança. O Instituto Novo Amanhecer havia se tornado mais do que um simples centro de reabilitação. Era um farol de esperança, um lugar onde as sementes do futuro estavam sendo plantadas e cuidadas com amor e dedicação. E enquanto a noite caía suavemente sobre a cidade, Ricardo e Helena sabiam que não importava quais desafios o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos, com a força de seu amor e a convicção de que estavam finalmente no caminho certo. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudança. No Instituto Novo Amanhecer, os preparativos para a Conferência Internacional sobre Ética Médica estavam a todo vapor. Ricardo e Helena haviam passado meses organizando o evento, que reuniria especialistas de todo o mundo para discutir os desdobramentos do caso Projeto Fênix e estabelecer novos padrões globais para pesquisas envolvendo seres humanos. Na véspera da conferência, Ricardo estava em seu escritório, revisando sua apresentação de abertura, quando ouviu uma batida suave na porta. "Entre", ele chamou, esperando ver Helena ou Júlia. Para sua surpresa, foi Maria quem entrou, carregando uma pasta colorida. A menina, agora com 12 anos, havia se tornado uma presença constante no instituto, não apenas como paciente em recuperação, mas como uma jovem líder entre as outras crianças. "Senhor Ricardo", ela começou, sua voz misturando nervosismo e determinação. "Eu queria te mostrar uma coisa antes da conferência amanhã." Intrigado, Ricardo fez sinal para que ela se sentasse. Maria abriu a pasta, revelando uma série de desenhos e textos cuidadosamente organizados. "Eu e algumas das outras crianças, nós preparamos isso. É nossa história, sabe? Sobre o que aconteceu conosco no Projeto Fênix e como o Instituto nos ajudou." Ricardo folheou as páginas, sentindo um nó na garganta. Os desenhos eram vívidos, alguns mostrando cenas dolorosas de experimentos e isolamento,
outros retratando momentos de cura e esperança no Instituto. Cada página era acompanhada por pequenos textos, relatos honestos e comoventes das experiências das crianças. Maria, isso é incrível, ele conseguiu dizer lutando contra a emoção. Vocês fizeram isso sozinhos? A menina assentiu, um lampejo de orgulho em seus olhos. A dona Helena nos ajudou um pouco com a organização, mas as histórias e os desenhos são todos nossos. Nós gostaríamos que isso fosse mostrado na conferência, para que as pessoas entendam, sabe? Não só os números e os fatos, mas como realmente foi para nós. Ricardo olhou para Maria, vendo não mais a criança assustada que chegou ao instituto meses atrás, mas uma jovem corajosa, determinada a dar voz à sua experiência e à de seus amigos. Claro que vamos incluir isso, ele disse colocando a mão no ombro dela. Na verdade, acho que devemos fazer mais do que isso. Que tal se você e algumas das outras crianças apresentassem isso pessoalmente na conferência? Os olhos de Maria se arregalaram. Sério? Você acha que podemos? Tenho. Certeza que sim. Ricardo sorriu. Suas vozes são as mais importantes nessa história toda. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo compartilhou a ideia com Helena. Ela ouviu atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Você acha que elas estão prontas para isso? Perguntou Helena. Será uma exposição significativa. Ricardo assentiu. Acho que é exatamente o que elas precisam. Uma chance de serem ouvidas, de transformarem sua dor em algo positivo. Na manhã seguinte, o auditório do Instituto estava lotado. Jornalistas, médicos, pesquisadores e autoridades de todo o mundo se aglomeravam, ansiosos pelo início da conferência. Ricardo subiu ao palco, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. Bom dia a todos, ele começou, sua voz firme. Estamos aqui hoje não apenas para discutir políticas e procedimentos, mas para lembrar o motivo real por trás de todo esse esforço, as vidas que foram afetadas. Ele fez uma pausa, olhando para Helena na primeira fila, que assentiu encorajadoramente. Por isso, antes de começarmos com as apresentações formais, gostaria de convidar algumas pessoas muito especiais para compartilhar suas histórias com vocês. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia quando Maria e mais 4 crianças subiram ao palco. Com vozes às vezes trêmulas, mas cheias de coragem, elas começaram a compartilhar suas experiências, mostrando os desenhos e lendo trechos de seus relatos. O silêncio no auditório era palpável. Muitos dos presentes, acostumados a lidar com estatísticas e relatórios frios, se viram confrontados com a realidade crua e emocional das vítimas do Projeto Fênix. Quando as crianças terminaram, houve um momento de silêncio atordoado, seguido por uma onda de aplausos emocionados. Ricardo viu lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, incluindo jornalistas durões e executivos normalmente impassíveis. Ele voltou ao microfone, sua própria voz embargada pela emoção. É por isso que estamos aqui, não apenas para corrigir erros do passado, mas para garantir um futuro onde nenhuma criança tenha que passar por algo assim novamente. Enquanto a conferência prosseguia, Ricardo sentiu que algo fundamental havia mudado. As discussões que se seguiram não eram mais apenas sobre regulamentações e protocolos, mas sobre compaixão, ética e a responsabilidade de proteger os mais vulneráveis. No final do dia, exausto, mas profundamente satisfeito, Ricardo encontrou Helena nos bastidores. Ela o abraçou forte sem dizer uma palavra. Não era necessário. Ambos sabiam que haviam testemunhado o início de uma mudança verdadeira. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores do Instituto, passando por crianças sorridentes e equipes dedicadas, Ricardo sentiu uma certeza crescer em seu coração. O caminho à frente ainda seria longo e desafiador, mas cada passo valeria a pena. Pois no Instituto Novo Amanhecer, e agora em uma escala muito maior, eles estavam não apenas curando feridas do passado, mas construindo ativamente um futuro mais ético, compassivo e esperançoso para todos. 5 anos se passaram desde a conferência internacional que mudou o rumo da ética médica global. O Instituto Novo Amanhecer,
Outrora um pequeno projeto nascido da dor e da redenção, agora era reconhecido mundialmente como um farol de esperança e inovação. Em uma ensolarada manhã de primavera, Ricardo e Helena caminhavam de mãos dadas pelos jardins exuberantes do Instituto, agora expandido para ocupar um campus inteiro. O som de risos e conversas animadas preenchia o ar, vindo das diversas instalações espalhadas pelo terreno. "Consegue acreditar em quanto mudamos?" perguntou Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ricardo sorriu, apertando suavemente a mão dela. "Às vezes parece um sonho, mas então olho ao nosso redor e percebo que é muito melhor que qualquer sonho que eu poderia ter tido." Eles pararam diante de um novo edifício, sua fachada moderna contrastando harmoniosamente com os jardins ao redor. Era o Centro de Pesquisas Éticas Avançadas, a mais recente adição ao Instituto. "Prontos para a grande inauguração?" perguntou Júlia, aproximando-se com um tablet nas mãos. Os anos haviam sido gentis com ela, acrescentando apenas alguns fios prateados aos seus cabelos e linhas de expressão que falavam de sorrisos frequentes. "Tão prontos quanto podemos estar", respondeu Ricardo. "As crianças estão preparadas?" Júlia assentiu, sorrindo. "Elas estão mais que prontas, na verdade, estão ansiosas para mostrar seus projetos." Enquanto se dirigiam para a cerimônia de inauguração, Ricardo refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. O Instituto Novo Amanhecer não era mais apenas um centro de reabilitação, mas um complexo que abrangia pesquisa, educação e assistência médica, tudo fundamentado nos mais altos padrões éticos. O auditório estava lotado. Jornalistas, pesquisadores, políticos e, o mais importante, famílias e crianças que haviam sido tocadas pelo trabalho do Instituto ao longo dos anos. Ricardo subiu ao palco, sentindo uma onda de emoção ao ver tantos rostos familiares. "Bem-vindos", ele começou, sua voz clara e confiante. "Hoje não estamos apenas inaugurando um novo edifício, estamos celebrando um novo capítulo na história da medicina e da humanidade." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena na primeira fila. "Há 5 anos nos reunimos aqui para enfrentar os erros do passado. Hoje estamos aqui para moldar o futuro. Um futuro onde a ética e a compaixão andam de mãos dadas, com o progresso científico." As cortinas atrás dele se abriram, revelando um grupo de jovens pesquisadores, muitos dos quais Ricardo reconheceu como antigas crianças do Instituto. Entre eles destacava-se Maria, agora uma jovem de 17 anos, seus olhos brilhando com determinação e propósito. "Estes jovens brilhantes", continuou Ricardo, "são a prova viva de que, com o cuidado e a orientação certos, até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser transformadas em força e sabedoria." Maria deu um passo à frente, sua postura confiante. "Nosso primeiro projeto no Centro de Pesquisas Éticas Avançadas é um estudo sobre os efeitos a longo prazo do Cronos e o desenvolvimento de terapias para reverter seus impactos negativos", ela anunciou, sua voz firme. "Mas mais que isso, estamos trabalhando em diretrizes éticas que garantirão que nenhuma criança tenha que passar pelo que passamos." Os aplausos foram ensurdecedores. Ricardo viu lágrimas nos olhos de muitos presentes, incluindo Helena e Júlia. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a explorar as novas instalações, Ricardo encontrou um momento de quietude, parado junto a uma janela, observando. O movimento no campus, ele sentiu uma profunda sensação de realização. Helena se juntou a ele, entrelaçando seus dedos nos dele. "No que está pensando?" ela perguntou suavemente. Ricardo sorriu, puxando-a para perto. "Estou pensando em como um único ato de coragem pode desencadear uma onda de mudanças. Seu ato de coragem, Helena, nos trouxe até aqui." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "Foi nossa jornada, Ricardo, juntos." Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o Instituto Novo Amanhecer, Ricardo e Helena permaneceram ali, abraçados, contemplando o futuro que haviam ajudado a construir. Um futuro de esperança, ética e infinitas possibilidades. E assim, queridos ouvintes,
chegamos ao fim desta jornada emocionante com Ricardo e Helena. Mas lembrem-se, cada história de superação e transformação, como a do Instituto Novo Amanhecer, nos inspira a sermos agentes de mudança em nossas próprias vidas e comunidades. Se esta narrativa tocou seu coração, convidamos você a continuar, explorando histórias igualmente poderosas em nosso canal. Preparamos uma playlist especial com relatos inspiradores de pessoas reais que, assim como Ricardo e Helena, ousaram fazer a diferença. Você pode encontrá-la clicando no link à sua esquerda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Sua participação nos motiva a continuar trazendo conteúdos que não apenas entretêm, mas também inspiram e provocam reflexões importantes. E você, que mudança gostaria de ver no mundo? Que ato de coragem está esperando para realizar? Compartilhe seus pensamentos e inspirações nos comentários abaixo. Juntos, podemos criar muitos novos amanheceres em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Até a próxima história e lembre-se, cada novo dia é uma oportunidade para fazer a diferença. Fim da história.